2025 é o ano da moda. Também pudera, a São Paulo Fashion Week faz 30 anos. Este é o evento mais importante da indústria da moda na América Latina, pois influencia tendências que estão nas vitrines das lojas no futuro. Esse ano, o São Paulo Fashion Week terá duas edições inéditas. A número 59, que ocorreu nos dias 6 a 11 de abril, e a número 60, que acontece de 14 a 19 de outubro. O tema central é a celebração da história e o futuro da moda brasileira. Assim, o evento reafirma seu compromisso com a valorização da cultura, da identidade e da diversidade na moda nacional. Para falar mais sobre esse tema, convidamos Eleni Kronka, jornalista, pesquisadora, docente dos cursos de graduação e pós-graduação em moda, responsável pela disciplina Jornalismo de Moda, editora de conteúdo do site Moda é Notícia e que realizou cobertura nos principais eventos de moda, tanto no Brasil como na França. Bem-vinda, Eleni Kronka. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite de vocês, da professora Eide e todo mundo para falar sobre a moda, né? E eu sou Nicole Riso e estamos começando mais um Linkados na Área, um programa de entrevista feito por nós, alunos de jornalismo da SPM São Paulo. E eu sou a Júlia Psatelli. Agora roda a vinheta que daqui a pouco estamos de volta. Bom, a São Paulo Fashion Week ela faz 30 anos. Quais são as contribuições feitas ao longo destes anos? São muitas contribuições, né? Tudo. Olha, eu acho que o que a gente está vivendo hoje na moda, tudo começou com o São Paulo Fashion Week, né? Quer dizer, tem uma história antes do São Paulo Fashion Week, uma história de moda, uma história de indústria da moda que é muito importante. Enfim, com grandes marcas e fabricantes de fibras, de tecidos, grandes lojas, redes, cadeias de loja e tudo isso. Mas essa linguagem da moda que a gente tem hoje, que é mais descolada, conectada e tudo isso, tem o seu início com o São Paulo Fashion Week, né? Com toda essa história, o próprio São Paulo Fashion Week, ele teve um começo, né, que foi com Fito Evas Fashion, foi antecedido pelo Fito Evas Fashion, também nos anos 90, então com desfiles de marcas, estilistas, nomes, começava uma história assim de moda autoral, né? Então o Paulo Borges, que é sempre um nome, uma referência nessa nossa história da moda, né, contemporânea, ele foi descobrindo e garimpando esses nomes legais, né? Que tinha uma moda autoral, criativa e não eram tão conhecidos, né? Porque faltava uma plataforma, um espaço assim para divulgação dessa nova galera que estava aparecendo. Então as contribuições são muitas nesse sentido, né? De trazer esses novos nomes da moda. A gente foi vendo uma nova etapa da indústria da moda aqui no Brasil, né? Então, enfim, o Brasil ganhou também destaque internacional. Ele começou a aparecer na agenda internacional de desfiles, né? De desfiles de moda, Semana de Moda, Nova York, Paris, Londres, Milão, alguma asiática que não aparecia muito ainda e São Paulo Fashion Week na América do Sul, né? No Brasil. Então, isso foi muito importante. Aí aparecendo todas as modelos maravilhosas, lindas, né, com aquele sex appeal brasileiro, né, com aquela característica brasileira. Então, foi muito bonito. E aquilo foi caminhando, né, com o São Paulo Fashion Week, que a gente deve muito, sabe, ao São Paulo Fashion Week. Depois os fotógrafos. Enfim, a moda começou a ganhar destaque na mídia, né? Na mídia que não tinha ainda assim com esse grande furor a mídia digital, mas tinha a eletrônica, né? O rádio, a TV, o rádio falando de moda, sim, o rádio começou a falar de moda, né? E a TV também, a moda começou a ganhar mais espaço na mídia, na comunicação. Uma das grandes contribuições foi na área da comunicação.
né, na área da mídia. Aí a moda, ela virou notícia. Então, o título, né, da pesquisa foi a moda no jornal diário, do comentário ameno ao status de notícia. Por quê? Antes de São Paulo Fashion Week, bem antes, assim, a moda aparecia nos jornais, assim, aparecia na coluna social. Então, as mais bem vestidas, enfim, era assim, a lista todo mundo esperava por isso, né? Então, eu fui acompanhando isso daí também. As pessoas esperavam essa informação, a lista das 10 mais bem vestidas, a lista das 10 mais elegantes, a lista não sei o quê. E era por aí. Ou então a moda aparecia como pauta de negócio. Então, as empresas tais estão investindo tanto na construção, na expansão dos seus negócios, e era por aí. Então, está exportando, está importando, e qual era o problema das tarifas e tudo isso? Então, era negócio, era na área de economia e negócio, ou na coluna social. E algumas vezes aparecia assim, alguma coisinha num caderno de variedades. Depois que começou toda essa história, Fito Evas Fashion, Morumbi Fashion, São Paulo Fashion Week, aí começou o quê? O que está acontecendo, né? O que está acontecendo na moda? Você falou sobre tudo isso, sobre a entrada, né, de São Paulo Fashion Week, né, em todo esse jornalismo. E eu queria saber quais marcas ou estilistas São Paulo Fashion Week lançou e que hoje em dia, ou até antigamente mesmo, eles faziam muito sucesso, Sim. Foram emblemáticos. Nossa, olha, muitos nomes, né? Só uma coisa que me ocorre agora a respeito disso na moda no jornal diário é que antes a moda ela ficava lá dentro, né? Coluna social ou notícia mais de negócio, economia e negócio, mas depois a moda foi crescendo, ocupando espaço importante dentro do caderno de variedade, depois o caderno, os outros lá, no miolo mesmo do jornal, e ganhou espaço na capa. Então, na capa da revista, na capa do jornal. Então, aparecia a Gisele, a Cláudia Schiffer, enfim, todas essas grandes modelos, elas foram capa dos nossos jornais e de jornais lá fora. Então, a mudança por aí. Agora, nomes, olha, acho que todos os nomes, né? Todos, porque eu quero dizer assim, o jornal, o São Paulo Fashion Week, ele é uma grande vitrine de moda. Quando a gente vai andar no shopping, por exemplo, a gente vai ver o quê? Vitrine, né? Então, a gente vai ver as vitrines, o que está rolando, a vitrine das marcas todas e das redes grandes, das lojas de departamento. Então, a gente vê. E é isso. E agora, o São Paulo Fashion Week, ele é essa própria vitrine, né? Ali passando e todo mundo disputando para ir ver. Então, as marcas pensavam, se todo mundo quer ver, eu quero estar lá também. Então, aí era sempre foi muito interessante que, então, se a moda hoje está nesse momento, São Paulo Fashion Week está sendo isso também. Então, a gente tem desde, eu acho que se eu fosse falar, eu ia acabar omitindo alguma, né? Mas não tenho a menor dúvida, se a gente pegar lá no começo, Fauzi Hatem, Alexandre Herkovitch, ele era um nome já muito conhecido para um público, né? Um público que frequentava a night, que ia para os clubes, ou os clubbers, né? Independentemente dos nomes todos que eu poderia falar aqui, né? Walter Rodrigues, Fauzi Hatem, Ricardo Almeida, Alexandre Herkovitch, a Neon, Dudu Bertolini e a Rita Comparato. Olha, são nomes assim que foram aparecendo muito importantes, que eles tinham um trabalho que era conhecido num meio pequeno, menor, e depois lá ganhou projeção, né, e marcas também. Então, independentemente desses nomes que a gente possa lembrar agora, a gente tem que ver que São Paulo Fashion Week mudou o cenário da moda aqui no Brasil, né? Você citou diversos momentos, mas qual que você consideraria essenciais
e fundamentais para a história da moda, principalmente no Brasil? Olha, o fato de realizar o São Paulo Fashion Week no pré da Bienal já é uma coisa assim fantástica, entende? Levar a moda para um espaço que é Niemeyer, né? Então, pensa assim, aquilo lá... Olha, eu falo isso também e me lembro agora de sei lá, um painel que houve no São Paulo Fashion Week lá pelos anos 90, agora eu não sei precisar quanto, não me lembro exatamente o ano, mas foi, talvez já tenha sido no ano 2000, não, já foi, não foi 90 não, foi nos anos 2000 mesmo, mais, então 2000 e tanto. Eles convidaram os organizadores das principais semanas de moda do mundo. Então veio Nova York, Londres, Paris, Milão e São Paulo Fashion Week. Eram esses 5 players, digamos assim, da moda no momento, e assim, dos anos 2000. Então, vocês imaginam, e eles vieram de muito bom grado, claro, foram convidados, tudo isso, mas eles vieram ver o São Paulo Fashion Week, né? Então, e eu me lembro do representante naquele momento da moda em Londres, ele dizia assim, vocês não têm ideia do que seja isto aqui. O primeiro e segundo São Paulo Fashion Week aqui foi em tendas, assim, organizado lá dentro do Parque Ibirapuera. Aí choveu, era um lamaçal, não sei o quê, mas todo mundo feliz vendo a moda, né, acontecer. Mas ele falava assim, vocês estão numa arquitetura que muita gente gostaria de ver, porque é a arquitetura de Niemeyer, né, Oscar Niemeyer. Vocês estão muito bem organizados e tudo isso, tem o São Paulo Fashion Week, que tem um nome próprio. Quando a gente fala sobre o tema desse ano, que é uma jornada de transformação na moda brasileira, eu acho que a gente pode relacionar também com a sustentabilidade na moda, que está super em alta, né, hoje em dia, e também com a identidade brasileira, que são os brechós. Eu queria saber o destino das roupas que estão na passarela do São Paulo Fashion Week, se são sustentáveis, para onde elas vão? Sim. Ah, boa pergunta, né, Juliana? Porque isso é o nosso momento, né? Aquilo que a gente está vivendo no momento, essa preocupação com a ecologia, sustentabilidade, com a saúde de tudo, né? Saúde do planeta, saúde das pessoas, saúde mental. Então, tudo isso é muito importante. Olha, o São Paulo Fashion Week sempre esteve muito preocupado com a sustentabilidade, antes de se dar esse nome mesmo, né? Então, quantas vezes a gente viu em São Paulo Fashion Week cenários, o próprio cenário do espaço São Paulo Fashion Week, ou dos desfiles, né? Assim, com reciclados de material e tudo isso, e sempre coisa bacana, coisa criativa, então dá para fazer coisa muito boa. Agora, quando você fala das marcas, muitas marcas têm o próprio estilista, quando ele vai criar, ele já está pensando nisso, né? O que eu vou fazer para tornar a minha roupa sustentável, fazer ela durar mais. Então, a gente vai vendo as fiações, né? Os produtores de matéria-prima, mesmo aquelas matérias-primas que parecem, nossa, vem do plástico, vem do petróleo, do fóssil. Então, esses fabricantes estão procurando colocar material orgânico, digamos assim, então vem do milho, vem, enfim, de outras, a biomassa, né? Vem daí para poder agregar junto com esse outro, né? Que é uma fibra sintética, com esse material sintético, para que quando chegue no meio ambiente, isso degrade mais rapidamente. Então, não fique lá o plástico rodando 10 anos, não sei quantos anos, né? Então, isso, como é um material biodegradável, a própria bactéria, né, que tem no ambiente vai comer aquilo lá. Isso a gente pode falar de marcas brasileiras que usem materiais legais, né? Além da sustentabilidade, outro tema importante é a diversidade. Você vê a evolução da representatividade tanto nas passarelas quanto nos bastidores? Houve um grande crescimento, né? Houve um grande crescimento, isso daí é muito positivo. É claro que isso é muito dinâmico, né,
é muito dinâmico e vai sempre, enfim, vai havendo mudanças nesse sentido, né? Então a gente teve momentos que as mulheres que desfilavam e os homens eram todos brancos e preferencialmente loiros de olhos claros, né? Que não é o nosso caso aqui, né? E depois isso vai mudando, vai colocando, porque o padrão de beleza, ele muda também com o tempo, né? Mas é bom olhar e ver a beleza em todas as pessoas, porque todo mundo tem uma beleza, né? Essa beleza, a beleza, o que atrai uma pessoa, né? As pessoas que atraem a gente. A beleza, a bondade, olha que a pessoa é tão boa, né? Eu gosto daquela pessoa, por quê? Porque ela é boa. Né? Então, a gente vai tendo isso no ambiente da moda, né? Então, tem coisas que houve essa mudança importante de olhar para padrões estéticos, eu ia falar novos padrões estéticos. Não, a beleza, a estética está em cada ser humano, né? Então, é isso. E pensar mais do que olhar para isso que é o exterior, olhar para o interior. Toda pessoa tem valor, né? Todo mundo importa, né? Todo mundo importa. Porque assim, né? Então, a chegada de pessoas com portadores de deficiência, né? Então, todo tipo de deficiência. Mas essa deficiência, o que é? Bom, é uma coisa superficial, né? Claro, supõe um peso também para aquela pessoa e tudo isso, eu não estou tirando isso. Mas o que importa é aquela pessoa, né? Aquela pessoa tem muito a contribuir, né? Todos nós temos muito a contribuir, né? Tem coisas muito bacanas que aparecem. Sabe, o que eu acho legal também é a gente não perder de vista na diversidade, assim, das culturas diferentes. O Brasil é tão rico, é tão grande. Bom, o que a gente pode mudar ou incluir na Fashion Week para ela continuar tendo essa credibilidade durante todos os próximos anos? Isso é a pergunta de $1 milhão, né? Então, olha, eu não estou ali, eu frequento São Paulo Fashion Week, mas não decido, mas eu sei que as pessoas que estão ali, né, Paulo Borges tem uma equipe muito potente, né? Tem uma equipe muito, enfim, muito competente, muito capaz. E claro que hoje depende também muito de recursos. Sempre, tudo depende de recursos, né? Então, São Paulo Fashion Week depende de recursos também, né? Então, quando ele começou, ele mostrou essa ideia de montar essa plataforma de desfiles para a divulgação da moda brasileira e as marcas foram apoiando, porque precisavam também disso, eles estavam procurando. Então, hoje é o caso também de trabalhar isso, né? Nesse sentido, revigorar essa moda brasileira, a indústria da moda brasileira, né? E o problema que nós temos hoje aqui, não é só aqui, acontece na Semana de Moda de Nova York, na Semana de Moda de Los Angeles, de Paris, de Milão, todo mundo está procurando essa inovação, né? Então, sustentabilidade é uma coisa, né? Que todo mundo, pessoal, vamos trabalhar isso, né? Para preservar o nosso futuro, o futuro do planeta, o futuro de tudo, né? Dos negócios e tudo mais. Agora, e o que mais, que é assim, olhar para a identidade brasileira, né? É por aí, identidade raiz. Então, existem muitas coisas aparecendo, movimentos, ideologias e tudo isso. Essas coisas, elas estão, mas elas são, talvez, no meu modo de ver, um pouco mais periféricas. Então, olhar o que é raiz, né, do Brasil. O Brasil é um país que tem um pouco mais de 500 anos. Então, a gente precisa olhar mais. Eu acho que é isso. O que vai fazer São Paulo Fashion Week, tudo, o Brasil, ir para frente, a gente parar de ficar olhando para coisinhas, às vezes são coisas importantes, mas são pontuais, e olhar para a nossa identidade brasileira, sabe? Porque é aí que vem um resgate geral. Bom, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Porém, não poderíamos deixar de agradecer pela sua presença, Eleni Kronka.
Eu é que agradeço, né, de estar aqui, essa oportunidade, agradeço todo mundo, a professora Eide, a vocês, tão lindas e com um futuro brilhante aí dentro da nossa carreira, né? E vamos falar de moda, né? Sempre que precisar, estamos por aí, estamos juntos, tá? Gostaria de agradecer também a toda a equipe do Linkados. E se você quiser ver outros programas do Linkados na área, é só entrar no site do portal de jornalismo da SPM São Paulo, disponível em www.jornalismosp.espm.edu.br. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima. Tchau!